Olá, eu preciso primeiramente louvar a Deus pela sua vida, porque se você está aqui comigo nesse segundo módulo que nós vamos iniciar, você adquiriu o curso, você já assistiu o primeiro módulo e está dando continuidade. Glória a Deus pela sua vida, gente. Conhecimento é libertador. Eu louvo a Deus pela sua vida mesmo, está buscando conhecimento. Tudo começa na fome. Quando você tem fome de Deus, Deus te dá comida. Ele dá, ele tem muita comida para nós, ele é fonte inesgotável de comida e água. Então, quando você tem fome, ele te dá alimento, ele te dá comida. E quando você come, você cresce. E quando você cresce, você fica maduro. E um filho de Deus maduro, ele tem acesso às prateleiras mais altas, né? Bom, vamos lá então. Nós vamos ao nosso módulo de número 2, né? Está consumado. Está com o livro na mão aí? Então, nós vamos estudar agora esse segundo módulo, está consumado. Vamos começar a falar no capítulo de número 5 aqui sobre tetelestai. O que é o tetelestai? Por que Jesus disse exatamente essa palavra tetelestai quando ele estava ali na cruz, em João 19:30? Ele estava dizendo, está consumado. Vamos lá, vamos ler. O que quer dizer a palavra tetelestai? Nós vamos lendo e parando para que você compreenda, como eu sempre prometo, tudo sobre esse livro. E eu espero em nome de Jesus que venha destravar a sua vida em todas as áreas, quanto à obra consumada da cruz, quanto à nova aliança, quanto ao tempo da graça, através desse curso e deste livro. Mas vamos lá, tetelestai. Você sabe dizer porque na cruz Jesus disse tetelestai? Veja que incrível. A palavra tetelestai, que aparece em João 19:30, nos últimos momentos do Calvário, é uma palavra grega que significa para nós está consumado. Dentro da cultura grego, isso aqui é muito importante você saber, preste bastante atenção, redobre a sua atenção para que você entenda isso aqui. Dentro da cultura grego-romana, essa palavra significa pelo menos 4 coisas. Primeiro, no contexto comercial, quando alguém pagava suas dívidas, o documento da dívida recebia uma espécie de um carimbo com a palavra tetelestai. Aqui no Brasil tem uma palavra recebido, pago, é ou não é? Mas lá na cultura judaica, a palavra era tetelestai, significando que a dívida foi paga. Segundo, na esfera judicial, penal, quando o prisioneiro cumpria sua pena, a palavra tetelestai era utilizada para apontar que já não existia mais nenhuma condenação. No canteiro de obras, a palavra tetelestai significava que a obra já havia sido acabada. E no contexto religioso, a palavra tetelestai significava que os ritos e obrigações estavam plenamente encerrados. Então, quando Jesus disse na cruz a palavra tetelestai, intencionalmente, ele estava dizendo, Pai, a dívida do pecado está paga, a sentença do prisioneiro eu cumpri, a obra que me enviaste para fazer está concluída e o sacrifício necessário já está consumado. Oi, gente, isso é tão poderoso, é uma pena que a maioria dos cristãos não consegue compreender a eficiência da obra consumada da cruz e o que de fato ela representa para nós. Mas eu creio piamente que através desse curso, que você pode também estar até divulgando para outras pessoas, vai ser libertador. Vai ser libertador essa compreensão, essa revelação do tempo da obra consumada da cruz, do tempo pós-cruz, do tempo da graça, do tempo que hoje nós somos filhos de Deus e não apenas um povo de Deus. Vamos continuar aqui. Ele já pagou. Vamos tratar muito desse tema, porque falar da cruz é falar do que já foi pago, é falar da nova aliança, é falar da graça, é falar de Cristo, é falar do sangue derramado, da bondade, do favor de Deus. Você pode ter certeza de que esse entendimento destrava as áreas da sua vida e te leva para um outro nível de relacionamento com Deus. Você sai da religião para a relação. Eu costumo dizer que melhor do que se relacionar com um Deus poderoso é você se relacionar com um Pai amoroso. Deu para pegar? Melhor do que você relacionar com um Deus poderoso, religião, é você relacionar com um Pai amoroso, relação. Muitos cristãos aprenderam que fazem parte de um povo chamado povo de Deus. Era assim no tempo da lei, na velha aliança. De fato, Deus tinha um povo,
Mas na nova aliança, no tempo da graça, Deus se tornou pai de uma grande família de muitos filhos. Então somos filhos de um pai que é Deus. Muda tudo. Muda todo o entendimento. Quando você compreende a obra consumada da cruz, quando você entende que nada mais é sobre você, e tudo é sobre a cruz, tudo é sobre Deus Pai e Deus Filho, e nós somos filhos. Vamos em frente. A dispensação da graça. Vamos falar um pouquinho sobre as dispensações para que você compreenda sobre a dispensação da graça. A raça humana, ela passou por 5 dispensações e essa que vivemos é a 6ª. E terá ainda a 7ª, que são 7 dispensações. A primeira dispensação, eu não sei se você já ouviu falar sobre as dispensações, mas a primeira dispensação nós chamamos de dispensação da inocência. Foi o tempo de Adão, quando ele foi criado ainda inocente. A segunda foi a dispensação da consciência, foi quando Adão pecou e passou a ter consciência do certo e do errado. A terceira dispensação foi a dispensação do governo humano, que foi no tempo de Noé. Ali em Gênesis 6, você conhece a história da Arca de Noé. A quarta dispensação foi a dispensação abraâmica, que é a dispensação da promessa. A quinta dispensação foi a dispensação mosaica, que é a dispensação da lei, né? Que foi anterior à sexta, que é a sexta dispensação, a dispensação da graça, que é o tempo em que vivemos. Pastor, o que é uma dispensação? Dispensações são tempos, oportunidades que Deus dá ao homem para a reconciliação. Importante dizer que quando Jesus nasceu nesta terra, ele não nasceu na sexta dispensação. Ele nasceu na quinta dispensação. Ele nasceu na dispensação da lei. Ele viveu, cresceu e teve que cumprir a lei e os profetas. É isso que a gente precisa entender também. Que a nova aliança ela não começa quando Jesus vem à terra. A nova aliança começa quando Jesus morre e vai partir dessa terra. Porque a aliança ela é de sangue. Quando o sangue de Jesus foi derramado, que começou a nova aliança. Então, os 4 evangelhos, quase a totalidade deles é da velha aliança. A nova aliança começa a partir do sangue derramado. Aí, os evangelistas contam mais um pouquinho da história de Jesus, pós-ressurreição, e aí sim começa em Atos dos Apóstolos o período da graça, que é o período de fato da nova aliança. Vamos lá. Nos 4 evangelhos encontramos Jesus andando pela terra e cumprindo toda a lei. Mas quando ele morre na cruz, inicia-se a sexta dispensação, o tempo da graça. Começa também o tempo da nova aliança. Esse tempo não tem início quando Jesus nasce, mas quando ele morre. Já falei aqui. A nova aliança está ligada ao sangue que foi derramado na cruz. Concluímos então que todos nós pertencemos à dispensação da graça. Todos nós. Ou tem alguém aqui que está me assistindo e que vive há mais de 2000 anos, que é o tempo da cruz. Não, a gente nasceu depois. Então todos nós fazemos parte da dispensação da graça, que é a dispensação do pós-cruz, da nova aliança. Infelizmente é uma confusão na maioria das igrejas acerca desse assunto. Mas vamos lá. A maior confusão nas igrejas é o nosso tema. A maior confusão que existe hoje nas igrejas é que elas vivem uma mistura entre graça e lei. As igrejas pregam a graça? Pregam. Mas as igrejas também pregam a lei, às vezes nem percebendo que está falando de lei. Então existe essa mistura. É o que Paulo diz aos Gálatas, como também Jesus disse, que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Ele está querendo dizer que não pode misturar velha com nova aliança, não posso misturar graça com lei, porque são tempos diferentes e propósito diferente. Quando eu coloco lei na graça, eu estou de novo crucificando Jesus, ou no mínimo eu estou anulando a obra consumada da cruz nesse contexto que eu estou colocando como lei. Então eu preciso ter esse fundamento em mim, no meu espírito, para separar o tempo da graça do tempo da lei. E nós tivemos o privilégio de viver, nascer, viver, crescer, nesse tempo chamado tempo da graça. Mas vamos lá.
A maior confusão que existe hoje nas igrejas é que elas vivem uma mistura entre graça e lei. Creio que todas as igrejas conhecem a graça e pregam sobre ela, mas infelizmente misturam a graça com a lei. Como Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Costuma dizer que o diabo, ainda que seja o pai da mentira, João 8,44, na verdade ele prefere não mentir completamente. Apenas distorce a verdade. Perceba, quando ele tentou Eva, ele falou quase igual ao que Deus falou. Quando tentou Jesus, usou a própria palavra por 3 vezes e disse a Jesus, está escrito. Então isso é muito importante a gente entender também. As sutilezas do diabo fazem com que muitas pessoas andam na velha aliança. Sutilezas, pequenos detalhes. Eu costumo dizer que o diabo, ele não abre uma porta, eu não sei nem se eu já disse nas aulas anteriores, não tem como eu lembrar de tudo que eu já falei, mas é melhor repetir do que não falar. Eu costumo dizer que o diabo ele não abre uma porta contrária à porta de Deus com cor contrária. Tipo assim, a porta do lado de cá é branca, é a de Deus. Do lado direito, branco de Deus. Do lado de cá é uma porta do lado esquerdo, uma porta preta. Não, ele não faz isso, sabe por quê? Porque aí fica fácil da gente discernir. E ele é espírito de engano. Quando o Apocalipse diz que ele vai ser preso por 1000 anos, o texto está dizendo que ele vai ser preso para parar de enganar as nações, enganar as pessoas. Então ele é espírito de engano. E para enganar alguém, é melhor você fazer com que ele acredite que seja uma verdade. Que seja uma verdade. Então é importante a gente entender isso, que essa sutileza é que faz com que o inimigo entre trazendo muitas coisas de velha aliança e que muitos pastores até creem que é o próprio Espírito Santo. E eles ainda respaldam, às vezes, o que vai falar, dizendo, o Espírito Santo me falou, ele me disse, ele mandou dizer a vocês. E quando a gente ouve o que está sendo dito, para nós que já entendemos a nova aliança, já temos a lente, o óculos da nova aliança, a gente já consegue ouvir e saber reter o que é bom, a gente sabe que aquele texto ou aquele assunto jamais foi o Espírito Santo que falou, por questão de discernimento. Não é uma questão de soberba, de ser melhor ou pior, não é nada disso. É por uma questão de estar já num outro nível de revelação e entendimento sobre a obra consumada da cruz. Então o diabo ele faz tão quase igual, que muitos pastores chegam ao ponto de dizer que é Deus que falou, o Espírito Santo que falou. Eles nem se respaldam em si mesmos. Não, eu estou falando e eu creio. Não, eles vão além. Eles falam assim, olha, o Espírito Santo me falou. E quando a gente ouve o que falou, muitas vezes a gente sabe que são textos de velha aliança e não foi nunca o Espírito Santo que falou. As próprias composições dos cânticos. Muitos cânticos foram compostos nos moldes da velha aliança. E para aquele compositor, foi o Espírito Santo que deu a ele aquele hino. Não foi. Não há como contradizer a obra consumada da cruz. Para a gente ter um Espírito que já habita dentro de nós. Mora dentro de nós. Como eu vou convidar ele para me visitar? Ele já mora. Eu não visito a minha casa, eu abro a porta e entro. Ela é minha. Eu já moro aqui, entende? Então, há algumas questões que precisam realmente ser compreendidas acerca disso, porque é aí que entra o espírito do engano. Por exemplo, Senhor, abra os céus, Deus, aquela cidade está com o céu fechado, ou a nossa igreja parece que está com o céu fechado. Gente, não existe céu fechado. O que você entende quando Jesus disse tetelestai, quando a gente leu aqui naquela cruz? Que a Bíblia diz para você e para mim que o véu foi rasgado de alto a baixo. O céu foi rasgado. O acesso está livre, disponível para todos nós. Não tem céu fechado. Aí vem, que se abra os céus, que o teu reino vem. Então, são essas coisas. Por exemplo, abrir céu, o céu já está aberto, que o teu reino vem, o reino já veio. Pastor, mas o Pai Nosso fala que venha a nós o teu reino. Sim, naquele tempo de Jesus andando na velha aliança. Mas o reino já veio, já está dentro de nós. Então, são essas questões que a gente precisa estar atento. E que a gente pensa que é o Espírito Santo que está falando, que deu o hino, que é a inspiração do Espírito. Não é. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Olha só. Até que são canções que, se você não prestar atenção na letra, são canções bonitas de se cantar. Tem uma melodia bacana. Às vezes o hino pega, entra na mente da gente, né?
nas emoções, no campo mental da gente. Então a gente acha gostoso aquele hino, aquela melodia, os arranjos, e a gente vai cantando sem prestar atenção na letra. Peraí, então vem como prometestes, derrama o teu espírito, algo que já aconteceu há 2000 anos atrás. Meu Deus, em Atos 2, o espírito já foi derramado, a promessa foi cumprida. Olha só que afronta a cruz. Olha que afronta a Deus. Entende? E são muitos outros cânticos, gente. Muitos outros cânticos, mas muitos e muitos e muitos outros cânticos que a gente precisa prestar atenção. Então, a nossa igreja melhorou muito acerca dos cânticos. Muito, mas muito mesmo. Mas, às vezes, infelizmente, tem ainda uma pegadinha aqui, uma coisinha aqui, né? Como aquele hino, eu não sei se eu falei aqui, se eu falei numa live que fala das águas. Lembrei. Eu ia pedir a Carol aqui, porque a Carol faz parte do nosso louvor lá, né? Eita! Carol, você pega uma água para mim, por gentileza? Esqueci de trazer água. Então, esse hino aqui é um hino muito bacana. Eu gosto desse hino, eu canto esse hino, mas tem um detalhezinho nele que eu não concordo. E o pessoal canta, mas assim, quando você tem discernimento, você até canta também, mas assim, você não deixa seu coração crer nisso como verdade, porque você já tem o discernimento e entendimento, que é um hino que está badalado aí, que está muito cantado, né? Que fala assim, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Então eu não sei, não lembro se eu já tratei o assunto aqui com vocês, de o que eu canto, ou se eu vou tratar ainda. Deixa eu ver aqui. Já tratei nas aulas anteriores. Peço perdão por estar falando de novo aqui, mas é melhor fortalecer do que não falar. É porque eu também tenho minhas lives de manhã, então eu trato o livro também, e às vezes o que eu estou gravando aqui, eu falei foi na live, e às vezes eu estou falando agora para o curso. E também pode acontecer o inverso, então peço perdão de cada um de vocês, que vocês sejam graciosos comigo se eu estiver repetindo aqui. Mas só esse hino aqui. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Está remetendo à velha aliança, quando abriu-se as águas no Rio Jordão, abriu-se as águas no Mar Vermelho. Era um caminho que era aberto, mas hoje não são esses caminhos. Hoje nós já temos um caminho aberto pela cruz. A cruz é o nosso novo caminho que nos leva a Deus. Não existe outro caminho senão a cruz. Então não é caminho mais aberto pelas águas. O hino correto seria, Deus já tem um caminho aberto pela cruz. Você vai dizer, pastor, você está sendo radical demais. Estou mesmo. E eu vou te dar esse conselho. Seja radical. Obrigado, Carol. Quanto à nova aliança, você precisa ser radical. Você precisa guardar o seu coração, guardar as entradas do seu coração, porque é dele que vai proceder as saídas. Então, tudo que entra é o que sai. Tem que ser, vou até usar uma linguagem aqui, mas só para entendimento, tem que ser chato quanto à nova aliança. Não é chato com as pessoas, tá? É chato com você. É preocupar com o seu próprio coração acerca do que entra. Então, são pequenos detalhes. Aí você fala assim, mas é detalhe. Lembra que eu falei agora há pouco? Que o diabo, ele usa detalhes, que ele trabalha no quase igual. Ele faz o quase igual e é isso que traz a grande confusão. Tanto é que lá no início, ele tentou Eva com o quase igual. Ele tentou Jesus com até o igual. Ele falou para Jesus o que estava na Bíblia, estava na lei, sobre Jesus, sobre os anjos, né? Sobre o reino, mas ainda assim era uma cilada dele. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado para a gente não cair no quase igual de Satanás. Amém? Costumo dizer que o diabo, eu já li, ainda que seja o pai da mentira, João 8,44, na verdade ele prefere não mentir completamente, apenas distorcer a verdade. Quando ele tentou Eva, ele mostrou isso, quando tentou Jesus também. A grande confusão. Quer ver uma grande confusão nos ensinos das igrejas, das nossas igrejas? A igreja sempre coloca Deus no fim. A maioria das igrejas, no modelo da velha aliança, a maioria, infelizmente, coloca Deus no fim. Eu vou te provar. Se você pagar o preço, ele te dá. Então você primeiro, depois ele. Se você orar, ele te dá. Olha que até oração, que é importante para o crente. Mas olha só como eles colocam a oração. Se você orar, Deus vai te dar. Ora, que melhora. Muita oração, Deus entra. Muito poder. Pouca oração, Deus vai entrar com pouco poder. Se você jejuar, Deus vai te honrar. Olha o Deus no fim.
Se você for ao monte fazer uma campanha, você vai receber a sua resposta de Deus, Deus no fim. Então, sempre nesse modelo que eu tenho que fazer para Deus fazer, desencana. Seja radical, não aceite isso na sua vida. Você não vai fazer nada para Deus fazer. Tudo que você faz é porque Deus já fez. Deus está em primeiro. Primeiro ele faz. Primeiro Deus. Se nem existia, Deus já era. Tudo vem antes. Deus é Deus de antes. Ele não é Deus de depois. Quando ele permite a fome na sua vida, você pode ter certeza que ele é um Deus de antes. Ele já preparou o pão. Já está preparado o seu pão. Então nunca creia num Deus de depois. Num Deus que você vai fazer alguma coisa, aí depois que você fizer, aí Deus vai ouvir a sua ação. Isso é meritocracia. Isso é no tempo da lei. Aí você, de acordo, ele vai ver o seu comportamento, a sua ação, e é assim que ele faz. Querido, só isso é uma crise enorme quando você crê dessa forma. E não é assim. Ele nos amou primeiro, depois é que a gente ama ele. Ele nos salvou para fazer. Não é a gente que faz para ser salvo. Então, tudo que a gente faz não é para ser salvo. Tudo que a gente faz é porque somos salvos. Então, primeiro identidade, depois comportamento. Eu não me comporto para ser, eu sou para me comportar. Pegou? Pegou? Isso é uma chave. A crise de identidade ela é grande nas igrejas por causa da sutileza de Satanás, em pequenos detalhes. Nós somos para fazer, nós não fazemos para ser. Tá vendo? Só a troca dos verbos. Vamos provar isso aqui num texto? Olha isso aqui. A igreja sempre coloca Deus no fim. Eu vou à igreja buscar a minha bênção. Ninguém vai à igreja para buscar a bênção. Por quê? Porque o nosso Cristo foi à cruz e buscou. Está entendendo? Ele buscou por nós naquela cruz. Olha o que o texto diz para você. Eu não vou à igreja para buscar a minha bênção e depois Deus me abençoa então. Não. Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Estou fortalecendo esse texto que já foi lido. Uma aula anterior aí. Que nos abençoou, pretérito perfeito, passado. Falamos sobre os fatos de Deus, lembra? É um fato, nós já somos abençoados. Eu vou pagar o preço e depois Deus me recompensa. Não. O preço da cruz já foi pago e já somos abençoados. Eu vou à igreja buscar a minha vitória. Só se for um pai que a Vitória, o filho dela, a filha dele chama Vitória e é uma menor de idade, tem 10, 12 anos. Então, pai, vai lá na igreja mesmo, busca a sua vitória, porque talvez ela não sabe voltar para casa sozinha. Ok? Mas não vá à igreja para buscar a sua vitória sobre alguma causa, sobre algum problema. Isso não existe. Você só precisa olhar para o problema e crer que você já é mais que vencedor. Por quê? Porque Cristo pagou por você e garantiu a sua vitória na cruz do Calvário. Tá vendo a diferença? Gente, só isso aqui que eu estou tratando com vocês hoje já vale o curso. Quando você entender isso no seu espírito, não é na mente não. Quando você tiver isso como conhecimento, melhor do que o entendimento, lá no seu espírito, porque a fé, muita gente pensa que a fé é uma emoção. E aí canta, chora, pula, grita. Querido, isso é bom. Mas a fé não está aí, não. A fé não está. E é por isso que muita gente fracassa na fé, porque no tempo bom, no momento do louvor, de uma vigília, de uma adoração, de um momento bacana, está cheio de fé. Na hora que vem a tribulação, está cheio de dúvida. Por quê? Porque usa a fé no campo da emoção. A fé não é emoção. A fé é uma razão. É um fato. Está consumado. É fato. Não tem. É uma razão que você deve defender. Você não fica defendendo um monte de razão por aí? Né? Às vezes discute com alguém, querendo ter razão, como o mundo gosta de ter razão, as pessoas. Então, creia nisso, tenha razão sim, porém na fé. E aí você se torna, de fato, alguém radical. Quando Paulo fala aos romanos que nós devemos cultuar, que ele roga que nós venhamos cultuar a Deus com o nosso culto, o quê? Racional, não está emocional. Eu confesso que quando eu não conhecia a Nova Aliança, eu tinha dificuldade, eu pensava que não era isso. Eu tentava entender esse texto. Não é que eu pensava que a Bíblia estava errada, mas eu não conseguia entender o texto. Que culto racional. Nós somos seres emocionais e tal. E aí eu fui entender, quando eu entendi os fatos de Deus, que
Os fatos de Deus já são razões na nossa vida. A fé é uma razão no nosso espírito e a gente não pode abrir mão disso, né? Não podemos abrir mão. Vamos lá. Eu vou buscar minha vitória. Não. Diz Romanos 8,37, diz que já somos mais do que vencedores por causa da obra consumada da cruz. Então Deus não é Deus de depois. Deus é Deus de antes. Costumo dizer que quando Deus, eu já falei aqui, permite a fome, ele já preparou o pão. No Éden, depois que Deus já tinha criado tudo, então ele criou o homem. Primeiro ele faz tudo, depois cria o homem. Sempre Deus de antes. Perceba que o inimigo não diz para você não crer em Deus. Nunca o inimigo vai dizer isso para você. Ele apenas distorce a verdade para que você creia em um Deus de depois. Um Deus que você creia de forma errada, né? Quando você crê de forma errada, você bagunçou tudo. Nossos comportamentos são determinados pelas nossas crenças. Eu creio, preste atenção. Eu creio e assim eu me comporto. O mais perigoso disso, que como eu me comporto, eu mostro para o diabo como eu creio. E aí ele sabe se eu sou presa fácil, presa difícil. Lembrando que quando eu falo é um comportamento também. Paulo vai dizer, criei por isso falei. Davi diz também, né? Criei por isso falei. Paulo repete, criei por isso falei. Então eu falo o que eu creio. E o que eu falo o inimigo ouve e sabe se eu sou presa fácil ou se eu sou presa difícil dele. Através dos meus comportamentos, que são provenientes das nossas crenças. Daí o curso. Daí a gente está junto aqui, aprendendo, crescendo no conhecimento mesmo, porque o conhecimento vai trazer novas crenças e, consequentemente, novos comportamentos. O inimigo vai entender, em nome de Jesus, que ele te perdeu definitivamente. Que não há crise mais nessa área, que o inimigo se levantou contra a minha vida, que ele está tentando, que ele está roubando minha bênção. Acaba esse negócio. Ele é um derrotado, ponto. Não tem mais nada que ele possa fazer para trazer qualquer tipo de derrota na sua vida, porque você já é mais que vencedor pela obra consumada da cruz. Vamos lá, perceba que o inimigo não diz que para você não crer, ele apenas distorce a verdade para que você creia em um Deus de depois. E essa é uma grande confusão, porque os cristãos têm uma cultura meritocrática e acabam deixando de crer na abundância da graça. Sim, na quinta dispensação era meritocracia, mas estamos na sexta. E na sexta é somente pela graça. Tudo hoje é pela graça. E o que é graça? É um favor de Deus para quem não merece. É uma crise quando os religiosos ouvem isso, porque aí eles começam a dizer, mas essa graça barata que você ensina, não, eu não ensino graça barata, você está confundido, eu ensino graça que é mais do que barata. A graça ela é de graça, se eu pagar R$1 por ela, já tem preço a pagar, né? Muitas pessoas vão compreender isso melhor quando a gente tratar assunto de salvação e reino, essa grande diferença que vai ficar mais para o final do curso. Você não pode perder essas aulas sobre a diferença de salvação e reino. Por isso que eles ficam trabalhando nessa graça barata, porque a Bíblia fala sobre algumas coisas que precisamos fazer, mas está se referindo ao reino e não à salvação. Mas a gente vai tratar disso um pouco à frente. Então a graça ela não é barata, querida. A graça ela é de graça, não tem preço. Essa hipergraça, essa supergraça. Não é. A graça é muito mais do que hiper. Ela é muito mais do que super. Graça é graça. E eu desafio você mergulhar nesse tema graça e se tornar alguém pior. Jamais. Quanto mais eu mergulho nesse tema chamado graça, melhor eu sou como cristão. Porque eu entendo que tudo é Ele é poderoso para fazer, então Ele faz. Agora, quando eu penso que sou eu que tenho que vencer o pecado, eu não tenho poder para vencer, aí eu não venço. Mas quando eu creio que tudo é Ele pela graça, é a graça que nos basta, eu tenho o poder da graça. Quando eu tenho o poder da graça, é maior que o pecado. Eu costumo dizer, só para encerrar essa aula, que o segundo maior homem da Bíblia, que eu creio, foi o apóstolo Paulo. Primeiro foi Jesus, depois Paulo. Tivemos muitos outros grandes homens da Bíblia. Mas, para mim, o primeiro foi Jesus e o segundo foi Paulo. E Paulo era o apóstolo da graça. Paulo ensinava sobre a graça. Paulo, ninguém, senão Jesus apenas, sabia mais de graça do que Paulo. Isso fez com que Paulo vivia a graça, ensinava a graça, praticava a graça.
Eu te pergunto, já pensou se nós decidimos viver pelo menos como Paulo? Paulo chegou ao ponto de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quanto mais a revelação da graça, mais nós vivemos como filhos de Deus de fato. Porque a graça, essa graça que a gente tem a revelação dela, é que nos dá poder e domínio sobre o pecado. Por isso que Paulo vai dizer, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Porque você, olha agora o porquê. Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Até a próxima aula.